Amém, queridos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus é bom. Deus é muito bom. Gratidão, irmã. Deus, Ele é boníssimo. Amém? Vamos ficar todos de pé? Estamos vivendo um mês da família. E eu tenho certeza que o conjunto de toda a obra que Deus tem operado aqui está abençoando os lares. Você tem recebido essa bênção de Deus na sua casa? Diga amém. De fato você tem recebido essa bênção, e isso tem trazido mudança, tem aberto o seu entendimento, e você está conseguindo enxergar o caminho que Deus preparou para a sua casa, e você crê nesse caminho? Diga amém. Porque é necessário que nós recebamos, creiamos, para que assim possamos praticar, colocar em prática. Mas eu quero que vocês cantem comigo aquele louvor de André Valadão: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu preciso de apoio aqui, por favor. Por favor, irmão. Dá um apoio aqui. Ajuda o irmão. Agora eu preciso que vocês cantem com a alma, cantem com o espírito, cantem colocando para fora, como se fosse uma oração a Deus. Cantem com gosto, com vontade. Amém? Quero consagrar, Diga assim: meu lar. a ti, Diga assim: o nosso futuro. o nosso futuro para ti Aleluia. servir. Diga: com toda a minha Com força toda a minha entendimento. força e entendimento, Eu quero dedicar quero dedicar o meu lar a ti. Repete isso. Diga assim: eu quero consagrar meu lar a ti. Repete isso. Quero consagrar meu lar a ti. Tome posse disso. O nosso futuro Para te para servir. te servir. Com toda a minha força. Toda a minha Com todo o meu força entendimento. e entendimento, Eu dedico quero dedicar o meu lar. o meu lar a ti. Aleluia. Diga assim: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Glória a Deus. Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Oh, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Diga assim: será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência. Frutificará na presença na dele. sua presença. Como um bom perfume. Como bom perfume, Os nossos meus filhos serão perfumar todas as nações. todas as nações. Aleluia. Diga aí: minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sim, diga isso. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos Aleluia. a Deus. Oh, Eu e minha casa serviremos com alegria. a Deus. Com alegria. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Sim, Senhor. Eu e a minha casa continuaremos a te servir.
servir com alegria. Amém, irmãos? Glória ao nome daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que te trouxe aqui essa noite, pode sentar. Aquele que te trouxe aqui essa noite para dizer a você que talvez ainda não tenha ouvido isso, que Ele quer levar alegria à sua casa, levar paz à sua casa, restaurar a sua família. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, nessa mensagem de hoje, é uma mensagem onde nós iremos defender a nossa família, proteger a nossa família. Porque se você é um agente de multiplicação dentro da sua casa, você precisa ser aquele que protege. Se você é um agente de multiplicação, você se coloca como um agente de multiplicação dentro da sua casa. Obviamente que você precisa ser aquele que direciona, que leva os recursos, que guia dentro do seu lar. Que você está o tempo todo protegendo a sua família, porque essa é a nossa missão, irmãos. Proteger nossa família. E quando o pastor trouxe esse tema, seja um agente multiplicador, frutifique, seja um agente multiplicador dentro da sua casa, dentro do seu lar. Isso não é nenhuma novidade para nós, não é? Porque desde quando nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos que precisamos ser isso. Talvez, devido a tantas situações, tenhamos falhado, ou alguns estão falhando nisso. Mas, se há alguém que falhou, ou está em falha, a boa notícia é que você pode se colocar como. Você pode recuperar esse tempo perdido e fazer aquilo que deve ser feito para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua casa, no seu lar, na sua família. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá em Neemias, capítulo número 4. A partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: desfalecer as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, pois, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares de embaixo por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde
aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham lanças, escudos, arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e na outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, a tua palavra nessa noite foi lida mais uma vez. E nós pedimos que o Senhor possa estar acrescentando, Deus, esse conhecimento para que possa fortalecer nossa caminhada diante de Ti. Que saibamos que o Senhor é Deus, está conosco, e que nada para Ti é impossível, e que nada é impossível para aquele que crer. É por isso, Deus, que nós assumimos essa responsabilidade de sermos agentes multiplicadores dentro do nosso lar, porque sabemos que é o Senhor quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, e nisso confiamos, porque o Senhor não falha. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, fala conosco com poder, abala-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, família é família. Eu fico observando, eu não sei se na sua família é assim, mas às vezes entre irmãos há aquela discussão, às vezes dentro do lar há aquela desavença. Às vezes a gente fica chateado com alguém dentro da nossa casa, e a gente fala algumas coisas porque está chateado, mas que ninguém venha fazer isso com nossa família, não é verdade? Ninguém venha dizer que alguém da nossa família é feio, porque a gente não quer, a gente protege. Isso é inato de cada um de nós, irmãos. Essa coisa de querer proteger é inato, pertence a todos nós. Nós queremos proteger os que são nossos. E esse texto que nós lemos, aliás, na EBD falamos muito sobre isso, não foi, meninas? Sobre Neemias, as estratégias de Neemias, e foi muito produtivo. Aliás, eu faço um convite para você que ainda não está vindo para a Escola Bíblica Dominical, que possa, pois aí vai aumentar o seu conhecimento de Deus, até porque nós precisamos conhecer aquele a quem adoramos, e Deus se revela através da sua palavra. Então, fica aqui um convite para você vir à EBD, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? E Neemias decidiu ser um agente. Neemias decide ser um agente e sai de um lugar privilegiado, como copeiro do rei, homem de confiança, homem no qual o rei tinha a vida nas suas mãos. Mas quando ele soube a situação das famílias que ficaram em Israel, o seu coração se compadeceu. Ele foi altruísta ao ponto de se deslocar, ao ponto de sair do seu conforto, das regalias, e ajudar aquelas famílias que estavam lá em Israel. E qual é a situação daquela cidade? Os muros, que era a proteção daquelas famílias, estavam destruídos. Quem assiste filmes épicos vai saber que a fortaleza é protegida por duas coisas: muros e portões. Há uma segurança para quem está dentro. Ainda ousa falar, nossos muros
Ninguém pode passar para o lado de cá. Estamos seguros. Então, se os muros de Israel estavam derrubados, significa que aquelas famílias estavam inseguras, desprotegidas, sem nenhuma cobertura. O povo estava sofrendo, passando por necessidade. Uma calamidade estava estabelecida naquele lugar. E Neemias, ao saber disso, ele se compadece. E ele vai. É interessante que podemos até mesmo fazer uma alusão ao que estamos vivendo aqui. Pois quando o nosso pastor Pereira traz esse tema para que nós sejamos um agente multiplicador, e a irmã, em sua oração aqui, ele falou, faz de nós mais Neemias. Ele se coloca como na posição de Neemias, chamando cada um dos chefes de família, para que possa ser um agente multiplicador dentro da sua casa. E Neemias também foi lá e chamou os chefes de famílias para que eles tomassem providência, para que eles pelejassem por suas famílias, para que eles guerreassem por suas famílias. E essa mesma convocação foi feita a mim e a você. Não espere que outro faça pela sua família, seja você o agente multiplicador dentro da sua casa. E uma coisa que é interessante é que nós percebemos que as famílias, elas trabalharam em unidade. Eles decidiram se unir a esse propósito, de não ficar se lamentando, não ficar apenas questionando que as coisas não estavam da maneira que gostaria que estivesse. Mas ao ouvir o comando de um homem de Deus, eles decidiram seguir essa orientação. E aqueles que ouvem os seus profetas prosperam. E houve uma prosperidade naquele povo. Você que conhece a história sabe que houve uma prosperidade. As coisas foram feitas em tempo recorde, porque houve unidade por parte de todas as famílias. Eu quero trazer aqui 3 pontos interessantes daquilo que Neemias ele propôs a levar. Que embora houvesse muitas dificuldades, irmãos, e todos nós passaremos por situações difíceis. No mundo tereis aflições, mas confie, acredite, tenha bom ânimo. As aflições não é para te deixar abatido, caído, mas é para que você possa elevar os seus olhos para aquele que pode todas as coisas e que poderá transformar a sua vida. E das 3 coisas que eu quero trazer, a primeira foi a oração. Versículo 9 diz assim: nós, porém, ele não disse eu, ele disse nós. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Essa foi a primeira coisa que Neemias fez, foi orar. E nós estamos vivendo esse mês de 31, não é isso? Me lembra aí? 31? O mês? 31? Pronto. 31 dias de oração. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. Não foi apenas a primeira coisa que ele fez, foi uma coisa que ele continuou fazendo. Neemias, ele continuou orando. E quando as coisas ficavam piores, ele orava ainda mais. Deixa eu te perguntar uma coisa.
nas aflições que você tem passado com relação à sua família, você tem de fato recorrido à oração? A oração de Elias também, se você for lá no capítulo 1, versículo 4, ele orava e também ele jejuava. A propósito, estamos com dias de jejum. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque sem isso, nós não alcançaremos a vitória, irmãos. Porque foi sem isso, não há vitória. Todos os homens e mulheres de Deus que alcançaram vitória em suas caminhadas com Cristo, assim o fizeram por uma vida dedicada à oração. Estamos em 31 dias de oração e jejum em prol da família. Você de fato nesses 31 dias tem sido esse agente multiplicador? Você tem orado por sua família, tem apresentado, tem jejuado? Se você quer defender a sua família, se você quer proteger a sua família, você precisa estar orando por ela. Oração, jejum e confissão de pecados. Amém, irmãos? Deus, Ele quer que a gente conquiste. Deus é o mais interessado que a minha família, a sua família, seja uma bênção. Deus é o mais interessado que o nosso lar seja uma casa de bênção. É o mais interessado. Segunda coisa, que Neemias ele aplicou para que pudesse restaurar os muros e trazer tranquilidade, segurança para aquelas famílias, é a vigilância. Vigiai e orai. Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Vigilância. A segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para que ficassem atentos em relação aos perigos. Aí você está orando por sua família, você ora, você jejua. Deixa eu falar uma coisa a você. Depois que nosso Senhor Jesus jejuou e orou durante 40 dias e 40 noites, sabe o que aconteceu? Ele foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto
para que fosse tentado pelo diabo. Aí você está orando pela família, orando. Sabe o que acontece? O diabo pode querer te tentar. Muitos são que acham que depois de muita oração vai estar com muito poder e vai estar vencendo tudo. Você precisa vigiar. Estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Porque o adversário de nossas almas, ele anda em derredor, procurando alguém que não esteja vigilante, para que possa fazer cair por terra toda a sua oração. Sabe o que Neemias fez? Ele colocou guardas para tapar as brechas. Isso aqui é muito sério. Desde muito cedo eu ouvi dizer que nenhum navio afunda com um buraco grande, que se for grande vai tapar logo. É uma pequena rachadura, que é desprezada, que é negligenciada. Isso aqui não tem nada não. Isso aqui é bobagem. Ele colocou pessoas para que pudesse estar vigiando as brechas, porque o inimigo poderia entrar por essas brechas. Então quero dizer a você nessa noite que não basta você apenas estar orando. Não basta você apenas estar jejuando. Isso faz parte. Devemos fazer isso. Devemos orar e jejuar. Mas não é só isso. Você precisa tapar as brechas. Todas as brechas. Observe que os perigos foram perigos que Neemias já tinha sido avisado. Não foi nada repentinamente. Ele colocou os guardas lá porque ele tinha sido avisado sobre isso. De certo modo, nós também sabemos quais são as brechas que nós devemos estar vigiando. Você sabe qual é a brecha que você precisa vigiar, que você precisa tapar, que você precisa colocar atenção, para que você não seja por ela surpreendido. Amém, queridos? Versículo 16 ao versículo 20. E aconteceu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, com uma mão fazia e com a outra tinha uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingindo os lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: esta obra é grande e extensa, e nós estamos muito separados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde vocês ouviram o som da buzina, ali se ajuntem conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Olha, e nós falávamos isso na EBD, que Neemias ele foi muito estrategista.
Ele tinha conhecimento do que o inimigo poderia fazer. Ele tinha conhecimento da causa que ele estava empenhado em restaurar. Ele tinha conhecimento do povo que estava com ele. E tinha conhecimento de todos os recursos que ele tinha disponível para concluir. Sabe o que é isso? É seguir um planejamento. É ser estratégico. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa: nós estamos em guerra e em paz. Vivemos em guerra, mas estamos em paz. Porque essa palavra que Neemias disse aqui, olha, no final do versículo 20, o nosso Deus pelejará por nós. É isso que nos traz a paz. Para concluirmos, eu quero ler o versículo 17 mais uma vez. Os que edificavam o muro e os que traziam a carga, com uma mão fazia isso, e com a outra mão tinha armas. Sabe o que é isso aqui? Plena dedicação. Eles sabiam que eles estavam numa situação terrível. E uma coisa que Neemias muito bem fazia era motivar esse povo a permanecer convicto. A ponto desse povo estar trabalhando de maneira dobrada, em plena e constante vigilância, submetida à orientação do seu guia espiritual, que ali era Neemias. E 100% dedicado. A quantidade de pessoas é pouca. Os inimigos são sagazes. Então eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu estou fazendo isso em prol da minha família. De modo que eu e você, nós precisamos dedicar tempo para colocar em prática aquilo que nós sabemos que devemos fazer por nossa família. Tempo para estar fazendo uma autoanálise do que é que eu preciso estar tapando, quais são as brechas que eu tenho que tapar. Tempo para estar orando, tempo para estar jejuando. E para que eu dedique esse tempo, eu preciso ter muita dedicação pela causa. E a última pergunta que eu faço nessa noite para vocês é a seguinte: quantos acreditam que Deus vai restaurar seu lar completamente? Diga amém. Parece que algumas pessoas ainda não, talvez, eu não sei, foi uma timidez, mas quantos estão convictos que Deus vai restaurar completamente sua casa? Diga amém. Quantos estão dedicados a ser um agente de multiplicação dentro da sua casa? Diga amém. Fique de pé.
Versículo 20, parte B, diz assim: o nosso Deus, diga assim, o meu Deus pelejará por mim. Feche seus olhos. Neemias, ele convocou todas as famílias a uma peleja. Mas também ele deixou uma garantia: Deus pelejará por nós. Você entrou nessa peleja, nessa luta por sua família. Você está orando, você está jejuando, creio eu que você está providenciando tapar as brechas, para que não seja através dela surpreendido. E Deus pelejará por você. Se você tem de fato dado por sua família, dedicado tempo, porque isso aqui é pessoal. Se você tem dedicado tempo para que você seja um agente multiplicador, um instrumento de Deus na sua casa, se você tem dedicado tempo, se você tem feito conforme tem sido dito pelo ministro que Deus colocou neste lugar, o pastor Pereira, eu digo para você: Deus está trabalhando por você. E se Deus está trabalhando por você, se Deus está contigo nesse negócio, não há espaço para tristeza. Porque Ele traz alegria. Não há espaço para dúvida. Porque Ele traz confiança. E é por isso que nós falamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso com muita fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por todos os benefícios, Pai. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todo sempre. E nós nos rendemos diante de Ti, agradecidos porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa casa. E o Senhor tem um projeto, Deus, para a nossa família. Estamos, ó Senhor, empenhados, dedicados para viver este sobrenatural que o Senhor nos entrega e nós levamos para a nossa casa. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem colocado essa convicção em cada um de nós, e nós cantaremos com alegria, porque o Senhor é fiel. Amém, queridos? Poder sentar. E após a oração silenciosa estamos dispensados.